Vamos bater aquele papo sobre o que a gente conversou na semana passada. Primeiro, o que é hermenêutica. E aí, quem levantou a bola e tem algo para dizer aqui? Hermenêutica na Bíblia é a arte que estuda as escrituras, o que cada palavra, frase, capítulo significa. Hermenêutica é o que cada frase, palavra significa nas escrituras, né? Cláudio Santos. Isso, Cláudio Santos. O que vem a ser hermenêutica? O que vem a ser hermenêutica? O dicionário Aurélio define homilética como a arte de pregar. Homilética? Eu vou chegar aí. Tá bom, eu espero. A arte de pregar, sermões religiosos. Dicionário da língua portuguesa. Nova Fronteira, o vocábulo vem do grego, homilia. Convenção com o passar do tempo adquiriu a significação do discurso religioso. E hermenêutica? João Mono, assim pensou, ao definir homilética. Espera aí. Então, vai dando uma olhada aí e vamos lá. Não, tranquilo. Tiago, você viu o que é hermenêutica? Não, eu não vi semana passada. Não chegou também a conversar com a galera não, né? Vamos tentar fazer isso, tá, gente? Quando vocês não vierem, acompanharem com um colega. Tem até o grupo já existe até para isso, né? Pra gente, porque quase todo dia eu estava sufocando, né? Quando o Cláudio postava lá um videozinho bacana pra gente, eu falava assim, já responderam? Quem é que viu eu fazendo isso? Né? Então tá bom. Aí, quem mais? Mas é quase. Sim. Para hermenêutica é a arte para interpretar texto, trata de uma reta explanação e interpretação da Bíblia. Seria uma arte de interpretar texto. Interpretar texto da Bíblia. Da Bíblia. Eu foquei mais a nossa. Sim. A gente está focando aqui. Legal. Aproveitando que falei com Cícero, Fátima, hermenêutica. Nós assistimos o vídeo junto, né? Sim. Então, é a arte de interpretar texto e a reta explanação da interpretação da Bíblia. Também Sim. foi do vídeo. Eu vi também, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, que eles falaram, eu entendi que a hermenêutica, ela te faz entender o que está por trás do texto. Que o que acontece? Nós estamos numa distância de tempo e de região muito grande. Vou pegar uma coisa simples. Eu moro em Duque de Caxias. Vocês moram no Rio de Janeiro. Pode parecer bobeira, mas a nossa percepção da realidade já é diferente. Entende? Então, vou pegar uma coisa simples. Geralmente, quando... Vou pegar uma questão política. Um político da cidade do Rio de Janeiro. É muito comum que, de repente, os cidadãos façam um monte de protesto, faça isso, faça aquilo outro e tal. Na Baixada Fluminense, o pessoal é um pouco mais receoso de fazer protesto contra políticos. Então, assim, não vou entrar no motivo de por que tem uma receio, não. De repente, deve ser porque o povo da Baixada é mais educado e não gosta de fazer protesto. Digamos que seja isso. E aí, nesse caso, por exemplo, é uma cultura diferente. Se a gente, por exemplo, for observar nessa questão de interpretação, vamos pensar num casamento. João, ele vem de uma família, Maria vem de outra. Para eles conseguirem conversar, no início vai ser um pouco difícil, porque o que significa algo na cabeça de um, não significa na cabeça de outro. Se nós observarmos, quando eu falo algo, a minha cosmovisão não é igual à sua que está me ouvindo. E está todo mundo vivo, junto, conversando. Agora imagina quando você tem o autor, que já morreu,
não está aqui para conversar contigo. Um autor de 2.000, 3.000, 4.000 anos antes de você, de língua diferente. Por exemplo, o grego koiné é um grego que assim não se usa mais. O hebraico, quando foi escrito lá, não era como o que nós temos hoje com os sinais maçoréticos. O hebraico é escrito de lá para cá, em vez de daqui para lá. E aí você vai percebendo assim, o modo de escrever, o significado das expressões. Dá uma lida no livro de Cantares e veja o elogio que o cara faz para a mulher e verifica se é um tipo de elogio que a gente faria hoje. Entendeu? Vamos tentar galantear a menina que a gente quer namorar e vamos pegar a poesia de Cantares e Salomão e falar para ela para ver se a gente não leva um bolachote. Então, a hermenêutica ela faz com que você esteja se cercando de ferramentas para trazer aquilo para cá. Você, obviamente, com a exegese, você vai lá dentro, mas a hermenêutica é a tua lente para enxergar aquilo ali trazendo para cá. Você sozinho vai ler como quem está aqui, como se o cara que tivesse escrito lá escrevesse com a mente daqui. Só que o escritor sagrado, ele é um homem do seu tempo, então ele escreve de acordo com a concepção do seu tempo. Ele escreve de acordo com a mentalidade, com a cultura, com aquilo que está lá. Se a gente não entender o que está lá, a gente vai interpretar o texto como se ele estivesse aqui. E ele não está aqui. Daí onde, por exemplo, a Testemunha de Jeová vai pegar o texto da proibição de comer carne com sangue para transfusão de sangue. Mas ali não está falando de transfusão de sangue. Transfusão de sangue ali é algo estranho ao que está acontecendo aqui. Ali está falando de comer o sangue de modo ritualístico, porque o sangue é a vida. De acordo com o hebraico, há traduções que a palavra sangue pode ser traduzida por alma. Quer dizer, a palavra alma que se traduz por sangue. Então, a própria palavra alma, no Novo Testamento, alma parece aquela coisa tipo Gasparzinho, né? É uma parte imaterial do ser humano. É o psiquismo. No Antigo Testamento, o homem é a própria alma vivente, mas também a alma sai de Raquel. A alma volta na ressurreição do filho da viúva, quando o profeta está ali para fazê-lo voltar à vida. Então, no hebraico, olha quanta coisa a alma significa. Olha o modo que se vê sangue, né? Então, é importante a gente ter em mente que, assim, se a gente pegar o texto como a Bíblia diz isso, pronto, é mole. Que nem outro dia eu escutei um corinho que falava: o nome de Deus é Já. Só que Já, no Antigo Testamento, é abreviação do nome de Yahvé ou Jeová. Mas a pessoa que cantava como se o nome de Deus fosse Já, advérbio de tempo, como se assim, Deus resolve tudo agora. Isso é o que? A pessoa está interpretando o negócio sem considerar o texto de lá. Deu para entender a importância da hermenêutica? E aí, de acordo com o início, né, da primeira página, o dicionário vai dizer que hermenêutica é a arte de interpretar textos. Por isso que existe a hermenêutica jurídica. No nosso caso, é a hermenêutica bíblica. Então, considerando que a nossa hermenêutica, do grego hermeneia, que significa interpretação, né, a gente vai se ocupar na parte de teologia exegética, a hermenêutica aqui, ela está relacionada ao quê? A reta, como vocês falaram, explanação da reta explanação e da interpretação da Bíblia. Já vi que na cabeça do Cícero o negócio já está de coi, né? Já tá na cabeça dele. Então, é algo para a gente considerar. A outra questão, né, para onde leva o fato de se ignorar a hermenêutica? E aí? Para onde leva o fato de ignorar a hermenêutica? Quem respondeu isso? Vai, Fátima. O fato é que se apresenta como erudito e leva para a própria destruição
Todo mundo a mesma coisa? Daniel? Assim, você ignorar, justamente, você fica, não entra nesse âmbito da interpretação, você forma uma interpretação sua e não está com o que diz. Porque você acaba, embora o leitor seja um lugar hermenêutico de sentido, mas aí complica para a gente receber o recado de Deus. Por quê? Porque quando o escritor sagrado ele escreve o texto inspirado, ele escreve pensando no seu leitor original. Então a gente tem que tentar se aproximar da mente do leitor original. Porque se a gente for tentar interpretar numa perspectiva do leitor atual, a gente vai ter uma leitura praticamente intuitiva. Eu sinto que é isso. Mas e se não for? Deu para entender? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque uma pessoa bem intencionada, ainda assim, pode estar ensinando errado. E uma pessoa mal intencionada, ela bota no texto o que ela quer. Para quê? Para fazer o que ela quer. E aí é importante a gente ter essa ideia. E talvez alguém diga, então tem que ser doutor para poder ler a Bíblia? Não, mas pelo menos observar o seguinte: esse texto não foi escrito na minha época, não foi escrito na minha região, não foi escrito por mim, não foi escrito por um brasileiro. Então eu preciso tentar entender como é que era a mente de um judeu, como é que era a mente de um hebreu antes de ter a nação de Israel, como é que era a mente do grego, como é que era a mente do grego cristão do primeiro século, como é que era a mente do judeu cristão do primeiro século. Eu preciso pelo menos tentar viajar nesse negócio para não achar que Abraão, Isaac e Jacó estavam com Pedro, Tiago e João no churrasquinho na laje do Cláudio. E mesmo que Pedro, Tiago e João, Abraão, Isaac e Jacó estivesse na laje comendo um churrasquinho com Cláudio, ainda assim a gente ia ter um pouco de dificuldade. Por quê? Porque a gente não pensa parecido e a gente nem sempre entende bem o que o outro está dizendo. Eu lembro aqui do Cláudio Duarte, quando ele estava falando sobre o homem ter dificuldade de entender a mulher, porque a mulher, quando fala assim, a gente nunca sai, e aí o homem fala assim, mas a gente saiu no mês passado. O nunca sai dela é porque já tem tempo que não sai de novo. Só que na cabeça dele o nunca sai é nunca sai. Então eles discutem. Claro que obviamente, Fátima, nem toda mulher é assim, calma, Então nesse caso, mas como a gente é a maioria hoje eu não estou com medo de mulher não. Aí nesse caso, então eu não sei se dá para perceber, não, tem dia que é complicado. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente precisa ter essa humildade. Só que qual é o problema? Quando a gente for pregar, você está aqui, você fica de 7 às 10 estudando, mas você vai pregar para pessoas que não leram metade do que você leu. E existem pessoas que elas assim, matemática a gente leva a sério, tá entendendo? Aí digamos, essa pessoa vai levar a sério a aula de geografia, mas Bíblia, ela entende que todo mundo sabe tudo, e não é bem assim. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, para mim não é fácil. Para ter uma ideia, eu passei 10 anos pastoreando uma igreja, e nesses 10 anos teve um texto que eu fui ler que a Bíblia falava que depois que o camarada morre, se ele morre no erro, tem açoites e açoites. Parei ali, empaquei. Que negócio é esse de açoites e açoites? Porque assim, vai ter níveis de açoites. Aí eu falei, eu vou parar, vou pesquisar um pouco mais, depois eu volto aqui para pregar para a igreja. Aí talvez alguém fale, é só dizer que... Não, não é só dizer, porque não é uma leitura intuitiva. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter devoção, eu tenho que ter mente aberta, mas eu também tenho que ter pesquisa e eu tenho que ter reverência. Porque vai ter gente que vai estar lá sentado e me ouvir pregar, o pastor está falando isso porque ele está nervoso, ele está falando isso porque ele brigou com a Gisélia, ele está falando isso porque ele está mandando indireta para a gente. Eu não me preocupo com essas pessoas, eu me preocupo com aquela que assim, Deus falou através do meu pastor para fazer isso. Entende?
O rebelde não me preocupa porque o rebelde não escuta ninguém. O que me preocupa são as ovelhas de Deus que estão no meio do povo. E essas pessoas vão assim: meu pastor pregou isso. Eu não posso falar qualquer coisa, porque essa gente me respeita. E essa gente vai abrigar essa palavra e vai praticar. E se eu fiz um negócio na moda Bangu? Deu para entender como é que é o negócio? Porque o rebelde, você pode pregar um sermão espetacular. E se não agradou, ele vai falar um monte de coisa. Agora, aquele que te respeita como pregador da palavra de Deus, ele vai assim: caramba, tal, o que é isso? Aí, quando vai ver, de repente, o cara está numa tortura. Entende? É importante a gente pensar nisso tudo, né? E aí, o que acontece? O pretenso doutor, né, como vocês falaram agora há pouco, né, ele acaba se constituindo um herege ou um falso, como os falsos profetas da antiguidade, né, por causa de quê? Porque ele acaba o quê? Parece que ele domina tudo, mas aí você percebe, se você pesquisar um pouquinho mais, se você estudar um pouquinho, você vê que ele não domina tanto. Então, assim, não vou entrar no mérito aqui, mas vez por outra a gente conversa com alguém, e a pessoa começa primeiro cheia de certeza da verdade. Quando você vai começando a perguntar, você vê que daqui a pouco o cara começa a requebrar, a samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, e aí você percebe assim, não é bem assim. Mas até ele encontrar você, ele afirmava categoricamente, por A mais B, que é daquele jeito. Agora, vê se ele se atreveria a falar isso sobre matemática. Ele não fala isso sobre química. Ele não fala isso sobre física. Mas sobre Bíblia ele se atreve. E aí, eu preciso falar com você uma coisa. Eu estou lendo um livro chamado A Espiral Hermenêutica, muito legal, que na introdução o autor chega a falar o seguinte, o comentarista fala o seguinte: digamos que ler a Bíblia fosse o seu passatempo predileto. Claro que a Bíblia não é um passatempo, mas digamos que fosse. Você não ia fazer de tudo para explorar da melhor forma possível? Quando o seu celular é o seu passatempo, você não baixa um aplicativo para poder acessar das melhores formas? Para poder fazer, né, um filtro, o melhor filtro possível da imagem? Você não faz um monte de coisa para o camarada não hackear você, não pegar o teu Wi-Fi? Assim, você investe, porque aquilo é importante para você. Se você de repente o carro é o seu maior passatempo, você vai no cara do som, você quer botar um som bom, você quer ver uma outra antena, neon embaixo, e roda, e tu gasta todo o teu dinheiro para deixar o teu carro top. Então, porque aquilo é o seu passatempo. Se o seu passatempo é filme, poxa, você quer ter uma internet de primeira para não cair, porque a mulher quer ver o YouTube de receita, o filho quer jogar o videogame, né? Não, videogame é coisa da minha época, né? Ele quer jogar o game, né? Então, assim, a criança quer o vídeo da galinha pintadinha, né? Então, assim, tem um monte de coisa lá, né? O teu sogro quer ouvir sobre o Bolsonaro, sobre consciência política, né? Então, sobre intervenção militar. Aí todo mundo está querendo internet. Você não pode ter uma internet capenga. Você vai investir. Quando desconfigurar o seu modem, você vai querer se informar como é que você faz. Então você vai baixar vídeo, você vai ver isso, você vai ver, de repente você faz até curso. Por exemplo, se você passou dos 40 e poucos anos e está tentando se enturmar com a internet, seus filhos não têm paciência para explicar. Então você vai num cursinho para terceira idade, entendeu? Moço, o que é isso? Isso aqui é um mouse, né? E aí, por quê? Porque para você aquilo é importante. Agora, quando é Bíblia, gastar dinheiro com comentário bíblico, gastar dinheiro com dicionário bíblico, fazer um curso de hebraico, não. Eu vou no YouTube e escuto Augusto Nicodemos ou Ed Renekiewicz, né? Se eu quero ser o clássico da expositiva, eu vou para o Hernando Dias Lopes. Se eu quero milagre, eu vou para o Valdomiro Santiago. Se eu quero saber de pataquada, eu vou para o Silas Malafaia. Se eu quero ficar na liberdade, eu quero ir para o Caio Fábio. Ou seja, não sei se dá para perceber que assim, digamos, aí o camarada ele vai para a internet, teólogo modinho, e começa a avaliar o pregador. E quer debater com o professor de escola bíblica que leu a lição e ele não leu.
Deu para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente vive num tempo que o pessoal não valoriza isso. Todo mundo sabe avaliar um bom sermão. Agora eu não consigo entender como é que sabe avaliar um bom sermão se não estudou para preparar um sermão. Nem um sermão medíocre. Eu, por exemplo, minha esposa até brinca comigo, né, para eu não dizer quem foi o meu professor de homilética para não queimar o meu professor, né? Minha esposa é terrível. E aí, nesse caso, diante dessa situação, o que acontece? Por exemplo, eu sei quando eu estou fora do esquadro. Eu sei quando eu estou. Estou falando em relação à questão da pregação, né? Assim, eu estou sendo temático, então vou ser temático. Eu estou sendo textual, então vou ser textual. Eu estou sendo expositivo, então eu estou sendo expositivo. Mas eu estou sendo coisa nenhuma numa fala continuada, eu tenho que ser honesto para admitir. Obrigado, entrega ele, por favor. Aí nisso, eu tenho que admitir isso, mas eu sei quando eu estou fazendo isso. Agora tem gente que não sabe. O que é um sermão bom? Aquele, você também vai conseguir, Deus está vendo suas lágrimas, né? E vai dar tudo certo. Está dando para entender? Não, essa daí é da outra turma. Faz a lista do pessoal daqui. Eu deixei contigo para você me entregar depois. Aí, nesse caso, por exemplo, às vezes tem gente que se acha doutor e faz até pose, franze a sobrancelha, fala com aquele ar de que sabe o que está falando, mas se você for perguntando, você percebe que não sabe. Então eu já chego logo dizendo que não sei, entendeu? Por exemplo, meus professores eram um top de linha. O que eu faço? Minha memória não é muito boa. Eu pego e leio para vocês e comento o que eu estou lendo para vocês. Pelo menos estou sendo honesto, estou sendo humilde, entendeu? Em vez de chegar e falar um monte de coisa e não ter fonte depois. Porque eu não estou aqui para passar minha opinião, estou para passar um conteúdo. Minha opinião eu passo depois da gente ler. Agora, a gente dá o conteúdo. Quando vocês, por exemplo, tiverem esse, professor, a gente está com dinheiro legal. Aí eu passo o livro, vocês compram o livro, semana que vem vocês trazem. Agora, enquanto estiver naquele clima de vender o almoço para comprar a janta, a gente vai fazendo isso aqui, né? Então, fala, Cícero. Eu comecei a prestar atenção quando fala algumas pessoas da Bíblia, quando fala de Paulo, Filipe, personagens, pessoas que ficam meio no vácuo, até dentro da igreja. Paulo e Filipe, o pessoal fica no vácuo quando fala? Alguns personagens. Fala de Paulo fez isso, Paulo falou que fica meio no vácuo. Estou pensando quando falar de Abacuque e de Naum. É isso aí. Aí, eu comecei a pesquisar na rua, no meu trabalho. Com pessoas indo. Você sabe o que foi Paulo da Bíblia? Você sabe que as pessoas não sabem. Mas por que eu fiz isso? Por causa da hermenêutica. Porque antes de eu falar dele, eu tenho que falar quem foram eles. Exatamente. Eu aprendi, porque não adianta eu falar que a carta de Paulo. Quem foi Paulo? Quem foi João? Quem foi Filipe? É que eu acho que o problema é que a gente, por exemplo, o pregador ele parte do princípio. Imagina, você está numa igreja e essa igreja tem 20 anos de existência e a maioria dos crentes são crentes antigos. Boa sua tirada, por quê? Porque a gente pode ser iludido pela ideia de que se o Cláudio tem 20 anos de crente, ele sabe quem foi o apóstolo Paulo. Lê do engano. De repente ele tem 1 ano de crente repetido 20 vezes. Deu para entender? É claro que quando você faz isso, mesmo o Cláudio sendo superficial na Bíblia, ele se sente ofendido porque ele acha que você está tratando ele como se ele fosse superficial. Ou seja, ele é superficial, mas ele não quer ser tratado como superficial. Porque se ele fosse profundo, ele teria humildade e inclusive para refletir. Isso não é para mim. Deve ser por causa de alguém novo. Mas de repente, por exemplo, quantas viagens missionárias Paulo fez? Às vezes a pessoa leu sobre Paulo, mas não sabe. Quantas vezes ele foi preso? Às vezes a pessoa não sabe. E não é vergonha não saber. Vergonha é não procurar saber. Vergonha, por exemplo, daqui a 6 meses eu continuo sem saber. Vergonha não é não ter lido a Bíblia toda. Vergonha é continuar sem ler a Bíblia toda. Vergonha é não tentar ler a Bíblia toda. Você é crente.
Pô, o muçulmano, ele vai tentar ler em árabe, cara. A gente só tem que ler em português, pelo amor de Deus, né? E aí, nesse caso, em relação a isso, a gente já fechou a questão. E aí, a outra pergunta seria, né, por que nos foram dadas as escrituras? E aí? Fala, Vicente. É a vitamina espiritual necessária para que haja crescimento, paz, alegria, vitória, poder, resistir o mal para a nossa jornada rumo ao lar celestial. Deus providenciou o guia infalível, sendo ele o seu autor. Então, a escritura seria como uma vitamina. Daniel? Eu penso que seria o pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus. Cícero colocou o quê? Do livro. Isso, beleza. Para saber, através da linguagem humana, os pensamentos de Deus. Saber através da linguagem humana os pensamentos de Deus. Entende a importância da hermenêutica? Porque é o seguinte, Deus falou, mas Deus falou através de um cara que não sabe o que é smartphone. Deus está falando através de um cara que não sabe o que é luz elétrica. Deus está falando através de um cara que não sabe o que é heliocentrismo. Deus está falando através de um cara que não sabe o que é racionalismo cartesiano. Deus está falando através de um cara que não conheceu o Renascimento. Deus está falando através de um cara que não conheceu o Iluminismo. Deus está falando através de um cara que não conheceu socialismo, nem comunismo, nem capitalismo, embora alguns anacronicamente tentam dizer isso. Está entendendo? Então, o que acontece? Às vezes nós ficamos colocando na Bíblia um negócio que não está na Bíblia. Porque aquele cara, ele é estranho a essa cultura aqui. E aí na hora de pregar é que nem, por exemplo, aquela questão de que mulher usa saia, não pode usar calça comprida. Isso é estranho ao pensamento bíblico. A decência não, a decência está lá e teria que estar aqui. A calça comprida é um negócio que assim, tem a ver com a gente. A questão se a gente tem piano, ou se tem guitarra, ou se tem atabaque, ou se tem violão, isso não está lá, isso está aqui. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente tem a tendência de colocar na Bíblia o que a Bíblia não está dizendo. Por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro e o autor do livro falava que a gente não tinha que remover os marcos antigos. Mas o que ele estava chamando de marcos antigos? Alguns postulados da denominação que uma geração mais nova não estava dando muita atenção. Quando os marcos antigos significa como marcar terreno. Você não pode ser desonesto e tirar os marcos antigos. Poxa. Aí assim, me dá uma tristeza. Por quê? Porque o que de repente o leitor vai entender? Vai pensar, lendo aquele texto, denominacionalmente. Só que aquele texto não conhece denominação. Deu para entender a importância da gente ser honesto? Eu sou batista por convicção. E existem coisas que eu estou fechado com a denominação. Mas agora, eu não posso ser desonesto e dizer o seguinte: não, peraí, a Bíblia diz isso. Não, a Bíblia diz ou a Bíblia não diz. Os batistas entendem assim por causa disso, disso e disso. Porque se todo mundo tivesse a interpretação correta, era para ter uma interpretação só. Se presbiteriano faz uma coisa, pentecostal faz outra coisa, batista faz outra coisa, neopentecostal faz outra coisa, então alguém tem interpretação errada. Só que todo mundo diz que tem interpretação certa. E agora? Daí eu entendo a importância da humildade, né? E respeitar a tradição do outro. E aí é importante a gente ver isso, né? Que assim, é palavra de Deus, mas é linguagem humana. Enquanto é palavra de Deus, tranquilo, de boa. Mas enquanto é linguagem humana, a gente tem que entender: peraí, isso é poesia, isso é epístola, isso aqui é evangelho, isso aqui é profecia. A gente tem que ter uma noção disso daí. A gente tem que entender também: culto racional em Romanos, está falando de racionalismo filosófico de Renato de Cartesius ou René Descartes?
René Descartes veio depois. Pô, é só pensar nisso. Entende? Será que decência e ordem lá de 1 Coríntios significa que a gente não pode falar glória a Deus, aleluia, não pode bater palma? É disso que Paulo está falando? Será que a tatuagem lá do Pentateuco está falando da tatuagem do crente da igreja Bola de Neve? Então, é importante a gente pensar nisso tudo. Para quê? Para a gente ter cuidado na hora até mesmo de avaliar o diferente. Espero que vocês entendam. Eu não sou contra, né, as irmãs que não usam calça comprida. Não sou contra os irmãos que são contra a tatuagem. Não sou contra nada disso. Só estou dizendo que a gente precisa defender a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus não falou com a gente na língua dele, porque se ele falasse na língua dele, a gente não entenderia. E eu nem sei se Deus tem língua. Está dando para entender? Eu estou falando numa linguagem antropomórfica, né? Então é bom a gente pensar nisso daí. E em relação, né, ao que a gente falou aqui, no próximo passo, né, o próximo capítulo do livro, né, hermenêutica, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras, da editora Vida, a gente vai falar sobre a disposição necessária para o estudo proveitoso das Escrituras.